A gente vai conversar agora com o Gustavo Mendes, a gente está conversando com ele que é gerente geral da Anvisa, porque a gente quer saber sobre o processo na Anvisa para liberar o registro de um imunizante aqui no Brasil, lá no Reino Unido já começou hoje, portanto, está todo mundo ansioso por essa vacina aqui no Brasil também. Gustavo, tinha feito a pergunta para você justamente para saber, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou vacinação aqui no Brasil, em São Paulo, especificamente a partir do dia 25 de janeiro. Mas não tem registro da Coronavac na Anvisa ainda. Falta, inclusive, apresentar os estudos finais da Coronavac para a Anvisa. Em quanto tempo a Anvisa pretende analisar quando tiver em mãos essas informações? Bom, Daniel, é importante esclarecer que esse prazo de 60 dias foi instituído na nossa resolução baseado no cenário que a gente tinha no momento em que ela foi publicada, que foi no início da pandemia, e que a gente, desde então, já propôs uma série de inovações administrativas para agilizar ainda mais essa resposta. Por exemplo, esse procedimento de submissão contínua, que é a possibilidade da empresa já mandar os dados à medida em que vão sendo gerados. Então, nesse sentido, a gente já teve acesso a vários dados das 4 vacinas que estão em desenvolvimento aqui no Brasil, que adiantam essa análise ao final, quando esse pedido for formalizado. E também a gente criou a instituição da autorização de uso emergencial, que é focada numa população específica, que, claro, exige um controle, um monitoramento, porque a vacina ainda vai estar na condição de fase experimental, mas que também permite maior agilidade. Então, nós já agilizamos tudo o que foi possível na questão administrativa para focar apenas naqueles pontos que são críticos, que são fundamentais, que são o quê? Na verdade, a gente precisa saber, como agência reguladora, se realmente o que a empresa alega, e aí a questão de eficácia, a questão de segurança, a questão de qualidade da vacina, se realmente são confirmadas por meio dos dados que são gerados nos estudos que ela tem que fazer. Então, esse papel é fundamental e a gente queria reforçar isso justamente para deixar claro que se não soubermos que a vacina realmente é segura, eficaz e qual é a sua porcentagem, a gente não consegue aprovar uma vacina porque a gente pode ter uma série de questões relacionadas a risco. Agora, Gustavo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, acionou o STF para poder liberar a vacina mesmo antes do registro da Anvisa. Agora, eu queria saber, na sua avaliação, sem politizar a questão, o que você acha de pular essa etapa da aprovação da Anvisa? Seria uma forma também de dar uma resposta mais rápida à população brasileira, já que a Coronavac, por exemplo, pode ser aprovada mais rápido na China do que aqui no Brasil? É difícil avaliar essas situações porque a gente ainda não tem os dados para julgar essas questões, né? A gente vai poder dizer com mais clareza quanto tempo a Anvisa vai levar para analisar o pedido que for feito, se for registro, se for autorização de uso emergencial, quando a gente receber os dados e souber efetivamente o que tem de eficácia, de qualidade e segurança. Então, até o momento, a gente fala de especulações, porque sem os dados, sem saber qual é a porcentagem de eficácia, sem saber realmente o que tem ali naquele dossiê, a gente não consegue fazer uma análise desse tipo. E eu acho muito crítico a gente abrir mão da avaliação da agência reguladora brasileira, porque a nossa preocupação é com a população e saber se a vacina realmente vai confirmar aquilo que se alega. Então, se não tiver um órgão que é especializado nisso, nós somos uma equipe de técnicos com experiência de mais de 10 anos na avaliação de medicamentos e vacinas, então a gente sabe quais são os pontos críticos, quais são os estudos que têm que ser feitos, se eles foram feitos corretamente, se dá para confiar naqueles dados, porque se não tiver alguém que assuma isso e a agência reguladora tem essa função, acho que pode ficar uma situação muito crítica para trazer confiança para a população de que a vacina pode ser utilizada. Uma das alegações é que esse imunizante, tendo sido aprovado por outras agências regulatórias em outros países, supriria, dado a emergência por essa vacina, desse aval da Anvisa, que você já disse que são 60 dias, mas esse tempo pode ser menor, dado todo o protocolo que foi estabelecido. Os critérios das agências internacionais são os mesmos da Anvisa? Pois é, desde o começo da pandemia, a Anvisa tem se reunido quinzenalmente com outras agências reguladoras. Isso faz parte de um movimento que começou, na verdade, em 2016, do que a gente chama de convergência regulatória, que é
a Anvisa se alinhar às melhores práticas regulatórias internacionais. Então, a gente tem muito contato com as agências, a gente troca informações, compartilha dúvidas, compartilha protocolos de análise, e isso tem sido muito produtivo para a nossa agilidade. A aprovação em outra agência, é claro que pode trazer muito subsídio para a gente não ter que fazer retrabalho. E a gente não quer fazer retrabalho, a gente quer focar naquilo que é específico para a nossa população aqui no Brasil. E a gente sabe que tem questões que precisam ser respondidas, que são específicas aqui do Brasil, as condições de uso aqui na nossa população. Então, claro que a análise de outra agência reguladora pode sim facilitar o processo de análise da agência por meio dessa troca de informações, mas nunca abrir mão, porque se abrirmos mão, podemos ter pontos críticos que são necessários da nossa avaliação relacionados à eficácia na nossa população, ao uso nas condições brasileiras, que podem ficar descobertas e podem trazer risco. Agora, Gustavo, bom, algumas agências, né, de países muito respeitadas, como é o caso do Reino Unido, que aprovou a vacina da Pfizer, tem uma garantia grande de que a eficácia e que mesmo a distribuição da vacina seja importante, seja eficaz. Nos Estados Unidos, esse processo está demorando um pouquinho mais. Agora, o fato do Reino Unido aprovar já não traz uma segurança maior para o Brasil e para a própria Anvisa agilizar esse processo? Sim, é por isso que quando a gente receber o pedido de autorização de uso emergencial é que a gente vai poder dizer se o que foi pedido lá é o mesmo que vai ser pedido aqui, se os dados que foram submetidos lá são os mesmos que são submetidos aqui, e compartilhar com essas agências reguladoras, com os especialistas que são equivalentes a nós lá no Reino Unido, lá nos Estados Unidos, quais foram os racionais, qual foi o racional técnico-científico que utilizaram para a gente poder reproduzir aqui. Então, claro, não vamos fazer retrabalho, isso pode trazer um ganho em resposta, mas precisamos saber o que vai ser pedido aqui. Então, enquanto a gente não receber isso, a gente não consegue fazer uma análise mais concreta da situação.